Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos continuidade à leitura do livro Santos para Pecadores, 9 Almas Fortalecidas por Deus, do padre Alban Goudier, editado pela Cultor de Livros. E no episódio de hoje, continuaremos a leitura do capítulo 1, que trata da vida de Santo Agostinho de Hipona, 354-430 depois de Cristo. A leitura. Mas o desígnio de Deus era muito diferente. A estadia de Agostinho em Roma foi tudo menos o sucesso que ele esperava. Mal tinha chegado quando caiu doente e viu-se dependente da caridade de amigos e condescendentes até sua recuperação, fato que o irritou extremamente. Logo que ficou curado, dedicou-se a atrair alunos para si. Mas isso, numa autossuficiente e agitada Roma, era uma tarefa mais difícil do que em Cartago ou Tagaste. Ademais, o clima e a vida do lugar começaram a afetá-lo. Ele não conseguia suportar seu ar sufocante, suas ruas desniveladas de paralelepípedos e, além disso, a grosseria de seus modos enojava esse homem sofisticado, que, embora estivesse mergulhado em vícios tanto quanto qualquer outro romano, ainda insistia no refinamento. A glutonaria e a embriaguez que via por toda parte ao seu redor, os clamores vulgares que de tempos em tempos, nos teatros ou qualquer outro lugar, eram dirigidos contra os imigrantes estrangeiros, a falta de interesse nas coisas intelectuais, mesmo por parte dos que se diziam mais cultos, a imitação infantil por parte dos ricos e das classes supostamente superiores do esplendor e extravagância orientais, os numerosos templos a todos os tipos de deuses que vomitavam todos os dias os seus adeptos fanáticos, o coração de Roma sendo devorado pela serpente da Ásia, o desprezo pela vida humana e, acima de tudo, pela vida de um escravo ou inimigo capturado. Todas essas coisas, apesar de sua própria depravação, começaram a afetar sua mente. Ele estava praticamente sozinho agora e se viu forçado a refletir. Sua vida estava sendo construída e ele precisava olhar para o futuro. Embora continuasse pecando, ele descobriu, para seu próprio desgosto, que não o fazia para satisfazer um desejo ou proporcionar-se um prazer, mas porque não conseguia evitá-lo. Ele sabia que era escravo de seus pecados, apesar das aparências, e por mais que se gabasse de sua liberdade. Já fazia tempo que o maniqueísmo tinha perdido seu domínio sobre ele. Assim como havia usado sua dialética para defendê-lo, agora ele se divertia em despedaçá-lo. Ainda permanecia ligado ao maniqueísmo porque este lhe fornecia uma capa conveniente para acobertar e desculpar a vida que ele não conseguia reprimir, mas em seu coração já não acreditava mais em seus princípios. Então, outra força surgiu em sua vida. Agostinho mantivera aberta a sua escola em Roma com grande dificuldade. Não porque não fosse bem-sucedido, mas porque seus alunos frequentemente iam embora sem pagar o que deviam. Por causa de sua absoluta e merecida pobreza, parecia que ele teria de voltar para a África. De repente, porém, uma vaga de professor em Milão foi aberta para a concorrência e Milão, por várias razões, tinha passado a significar mais para Agostinho do que a própria Roma. Milão, e não Roma, era agora a cidade do imperador e sua corte. Milão era o centro da cultura e da moda, e, acima de tudo, era o lar de Ambrósio, e Ambrósio era um nome constantemente mencionado por todos os mestres de retórica. Agostinho concorreu ao posto e, com a ajuda de diversos amigos, o obteve. Ele foi para Milão e procurou por Ambrósio, primeiro para o criticar e julgar como um mestre das letras, mais tarde porque descobriu nele um amigo. Não muito tempo depois, para sua própria surpresa, estaria derramando sua alma já miserável aos ouvidos do bispo. Mas não aconteceu tudo de uma vez. Dir-se-ia que aquele romano simples e direto, embora fosse em vários sentidos superior a Agostinho como estudioso, nunca entendeu muito bem o ávido, melancólico, sensível e sensual africano, embora este estivesse naquele momento buscando desesperadamente um guia que o levasse à verdade. Os dias se transformaram em anos. O jovem e ambicioso retórico tinha finalmente encontrado terreno firme
e Milão o acolheu de coração. Homens grandes e ricos o notaram e receberam-no em suas mansões. Agostinho começou a convencer-se de que não poderia desejar nada melhor do que tornar-se como um deles. Agora poderia estabelecer-se, contente com esse objetivo. Ele se casaria e se tornaria respeitável de acordo com os padrões desses homens refinados, repudiaria a mulher a quem tinha prejudicado e todo o resto poderia ser facilmente tolerado. Ele deu o primeiro passo e falhou. O fim de uma fascinação não fez nada além de abrir caminho para outra. Ele se convenceu de que não podia deixar de pecar. Era parte de sua natureza. Seu estilo de vida tinha transformado o pecado numa necessidade. Então, por que continuar preocupando-se? Um dia, ao voltar para casa depois de um discurso triunfante proferido diante do imperador, bêbado com os elogios derramados sobre ele, um homem embriagado cruzou seu caminho, deleitando-se numa alegria selvagem. Por que não poderia ele viver como aquele homem? Não, naturalmente, daquela forma animalesca, mas lhe seria muito conveniente um outro tipo de embriaguez que lhe permitisse viver o momento sem se preocupar com mais nada. No entanto, como todo esse autoquestionamento revelava, algo novo havia despertado nele, que não era possível ignorar. Ele escutava Ambrósio em suas pregações, oficialmente para estudá-lo como retórico, mas acabou esquecendo a retórica e recebendo uma flecha ardente no coração. Cada vez mais ele via o que precisava fazer se quisesse alcançar o ideal que havia projetado para si mesmo. Ele via o que precisava fazer, mas fazê-lo de fato era outra coisa. Ele ouvia a liturgia da igreja, observava as pessoas ao seu redor fazendo suas orações em total contentamento e desejava até as lágrimas unir-se a elas, mas ainda assim não conseguia decidir-se a pagar o preço. Vamos ouvi-lo contar a história de seu conflito nesse momento de sua vida. Assim ele escreve, aspas, fazei, ó meu Deus, que eu recorde e confesse em ação de graças as vossas misericórdias para comigo. Permiti que os meus ossos se penetrem do vosso amor e digam, Senhor, quem é semelhante a vós? Rompestes os meus grilhões e eu vos ofertarei um sacrifício de louvor. Narrarei como os rompestes, e todos os que vos adoram exclamarão, bendito seja o Senhor no céu e na terra, grande e admirável é o seu nome. O inimigo dominava o meu querer e ele me forjava uma cadeia com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade pervertida. Enquanto se serve a luxúria, contrai-se o hábito. E se não se resiste a um hábito, origina-se uma necessidade. Era assim que, por uma espécie de anéis entrelaçados, por isso os chamei cadeia, o inimigo me mantinha sob o jugo de uma dura escravidão. A vontade nova que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar gratuitamente, de querer gozar de vós, ó meu Deus, o único contentamento seguro, ainda não se achava apta para superar a outra vontade fortificada pela concupiscência. Assim, duas vontades, uma nova, outra antiga, uma carnal e outra espiritual, lutavam entre si dentro de mim e, discordando, dilaceravam minha alma. Fim de citação. Agostinho apreciava cada vez mais a verdade, mas não conseguia agir. Ele medita sobre sua hesitação numa série de passagens que estão entre as mais tragicamente dramáticas páginas que ele escreveu. Vamos ver algumas delas. Aspas. Mostrando-me vós por toda parte que faláveis verdade, eu, que já estava convencido, não tinha absolutamente nada para vos responder, senão palavras preguiçosas e sonolentas. Um instante, um instantinho, esperai um momento. Mas este instante não tinha fim e este esperai um momento ia se prolongando. O que não proferi contra mim mesmo, com que açoites de palavras não flagelei a alma para que me seguisse nos esforços que eu fazia para seguir-vos? Mas ela, renitente, recusava sem se excusar. Todos os argumentos estavam desfeitos e refutados, só ficava nela um mudo temor. A alma tinha medo, como a própria morte teria, de ser libertada da corrente do vício em que ia apodrecendo mortalmente. Assim eu sofria e me atormentava, acusando-me mais asperamente do que nunca, rolando e revolvendo-me em minhas cadeias, esperando que se partisse essa única cadeia que ainda me prendia, mas enfim, ainda estava preso. E vós, ó Senhor, me fustigáveis nos recônditos do meu coração. Com impiedosa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha, para que eu não voltasse a fraquejar e para que não falhasse em quebrar esta última cadeia que restava, antes que ela recobrasse forças, ligando-me mais tenazmente. Eu dizia dentro de mim,
Vai ser agora, agora mesmo. E pelas palavras caminhava para a decisão final. Estava a ponto de cumpri-la e não a cumpria. Já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e respirava-as. Faltava pouco, sim, faltava pouco, já quase atingia e tocava o meu objetivo. Mas ainda lá não estava, nem o tocava, nem o alcançava, hesitando em morrer na morte para viver na vida. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidades de vaidades, minhas velhas amigas, que me puxavam a veste carnal e murmuravam baixinho. Então, despede-nos. Daqui por diante, nunca mais estaremos contigo? A partir de agora, nunca mais te será lícito fazer isto e aquilo? Reduzia-se já menos de metade o número de vezes que lhes dava ouvidos. Já as vaidades não me contradiziam abertamente de frente, mas como que me segredavam pelas costas, espicaçavam-me furtivamente para que olhasse para trás quando procurava afastar-me. Assim, elas me atrasavam e me faziam duvidar de ser capaz de livrar-me delas e dar um salto adiante para onde me sentia chamado, enquanto o hábito violento me rosnava. Julgas que poderás passar sem elas? Fim de citação. Mas a libertação finalmente chegou. Mônica, sua mãe, continuava rezando. Há muito que tinha vindo para Milão para ficar perto de seu filho. Ela se alegrara com o seu sucesso e se associara mesmo aos louvores que ele recebia, mas a maior parte de seu tempo era passada na igreja, fato que chamou a atenção de Ambrósio, o bispo. Um dia, ao encontrar Agostinho, ele o parabenizou por ter uma tal mãe. Aquele comentário aparentemente casual seria o início do último ato do drama. Agostinho sentiu um legítimo orgulho, ficou feliz por sua mãe e por si próprio, e o amor que havia dentro dele começou a adquirir novo ardor. De tão pequenas coisas podem depender tão grandes destinos, e nesse ínterim Agostinho, embora constantemente atacado, não desistia de sua luta. Se não conseguia enfrentar a aprovação mais difícil, alguma coisa pelo menos ele podia fazer. Foi livrando-se uma por uma de suas algemas. Primeiro da dependência que o fazia viver em pecado, depois de sua falsa filosofia. Em seguida deixou de ser, mesmo nominalmente, um maniqueu. E por fim abandonou seu ofício de orador municipal, o que é uma prova do processo de refinamento pelo qual ele já tinha passado, quando nos conta que começara a sentir vergonha das mentiras que precisava contar em nome da bela oratória. Finalmente, veio a graça derradeira e Agostinho a aceitou. Eu estava cansado de devorar o tempo e de ser por ele devorado, ele escreve. Precisava escolher um caminho. Tinha chegado a Milão como um cético, mas há muito deixara de sê-lo. A evidência de um Deus amoroso e paciente, a verdade de Jesus Cristo, a paz e o contentamento daqueles que o recebiam e o seguiam, o resumo de tudo o que os filósofos tinham a dizer sobre os ensinamentos da Bíblia, o exemplo de grandes homens antes dele, que tinham sofrido como ele sofria agora, que tinham entendido como ele agora começava a entender, que tinham dado o salto e encontrado descanso e paz. Todas essas coisas ocupavam seu pensamento e ele sabia o que devia fazer. Do outro lado estava a renúncia, a separação de todas aquelas coisas boas e más que até então lhe tinham tornado a vida doce, ou pelo menos tão doce quanto alguém como ele poderia esperar. E ele não conseguia dar esse passo. Desprezava a si mesmo por sua hesitação, mas não conseguia mover-se. Desprezava o mundo romano, que agora conhecia tão bem, mas não conseguia deixá-lo. Além disso, nessa época ele estava doente. Não era ele mesmo. E fazer uma mudança nessas condições não era prudente. Quando estivesse novamente bom, ele não seria capaz de perseverar. E, se caísse novamente no erro, depois de se ter arrependido, ficaria pior do que antes. Ele não conseguia decidir-se. E mesmo que se decidisse, parecia-lhe que não conseguiria agir. Precisava da ajuda de alguém. Não poderia ser Ambrósio. Ambrósio já havia feito por ele tudo o que podia, e até então havia falhado. Mas havia um ancião, Simpliciano, que tinha sido o confessor de Ambrósio. Em seu desespero, Agostinho foi até ele. Findamos aqui a leitura da segunda parte do capítulo e no próximo episódio daremos continuidade à leitura da vida de Santo Agostinho de Hipona.